Olá, estamos começando mais um episódio do Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os mistérios da mente e desvendar algumas das questões que temos muitas dificuldades de entender com muita facilidade aqui para vocês. No programa de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre hiperatividade, especificamente falando um pouquinho das nossas crianças. Você aí que é pai, que é mãe, que lida com uma criança que é hiperativa, mesmo não tendo nenhum diagnóstico, mas só pelo simples fato da criança ser bastante agitada, ser bastante espontânea, viver aí um pouco de dificuldade em cima desta questão específica da sua criança, do seu filho e da sua filha. Hoje a gente já sabe que dentro da psicologia a questão da hiperatividade acaba entrando no que a gente chama de um transtorno que tem um aspecto muito grande. Existem crianças que têm níveis de hiperatividade muito elevados, crianças que têm níveis de hiperatividade um pouco mais leves, mas ainda assim a dificuldade, o mistério está em justamente a gente poder quantificar ou medir essa característica para poder aprender então a lidar com isso ou eventualmente até substituir este tipo de comportamento. E é justamente aí que mora o perigo. Muitas das vezes a gente tem dificuldade em lidar com essas crianças por justamente não entender o que é que se passa. E o meu objetivo aqui hoje é poder conversar com você para poder trazer um pouquinho de clareza em relação a esse aspecto, a este assunto. A dificuldade maior de muitos dos adultos em lidar com este tipo de criança está em entender que são crianças diferentes da maioria. Crianças que funcionam sobre uma lógica mental diferente do que algumas crianças que são mais tranquilas, como a gente costuma dizer, ou não são tão agitadas assim. Este funcionamento mental, neurológico que está por baixo de crianças que têm essas características, estão pelo simples fato delas funcionarem, como eu gosto de trazer a representação, como se fossem uma antena de rádio. Como é que uma antena de rádio funciona? É como se elas estivessem captando vários sinais de vários lugares, de várias ondas, de várias frequências diferentes. E a quantidade de sinais que elas captam acabam sendo muito grandes. Então, para a gente poder sintonizar, por exemplo, numa estação de rádio, para ouvir determinado canal, a gente precisa realmente ajustar no botão, do rádio ali o canal que a gente quer ouvir. Então, à medida que a gente equaliza esse canal, o som começa a ser transmitido com mais clareza e a gente consegue ouvir então aquela faixa, aquele canal de rádio. A criança funciona da mesma forma, a criança que tem estes picos de hiperatividade ou tem essa peculiaridade, que é realmente receber muita informação de muitos locais, de muitas sintonias diferentes e não saber o que fazer com essa quantidade de informação que ela capta realmente no seu cérebro. Imagina como se fosse uma tela de televisão em que a gente estivesse passando por todos os canais rapidinho, assim, trocando de canal, troca. A quantidade de coisa que passa dentro da cabeça dessa criança que costuma ter hiperatividade é tão grande que ela se sente realmente muito perdida, muito confusa. E numa tentativa do corpo dela exteriorizar isso, extravasar essa quantidade de informação, ela tende a ter muita energia, a ser muito rápida, muito ágil, de estar fazendo uma coisa, de repente troca para outra, de repente troca para outra, de não conseguir se concentrar numa atividade específica, de não conseguir fazer atividades que são um pouco mais naturais para algumas outras crianças e fáceis para outras crianças, e elas tendem a ter mais dificuldade por conta desta característica muito específica. Elas funcionam como uma anteninha de rádio, estão captando tudo o tempo todo. E é muito comum nós adultos, nós pais, com a tentativa de ajudar essas crianças, da gente querer inibir esta habilidade que essas crianças têm. Muitas das vezes a gente coloca como uma condição, como se fosse um déficit ou uma falta, por exemplo, dela conseguir se concentrar, dela ter foco,
mas quando na verdade esta é uma habilidade que pouquíssimas pessoas, nós enquanto adultos, pouquíssimos adultos têm de conseguir realmente captar essa quantidade de informação. Nesta tentativa de anular um pouquinho esta habilidade, ou seja, de conter essa criança, muitas das vezes a gente mais prejudica do que ajuda. Então, como é que a gente pode fazer para poder ajudar essas crianças? Em primeiro lugar, é reconhecer que com essa tentativa, então, da gente tentar ajudar a criança, a gente não colocá-la neste lugar de fazê-la como se fosse uma criança normal, entre aspas. Eu escuto muito isso em consultório. Como é que eu faço para minha criança, para o meu filho, ser normal, ser que nem as outras crianças? Então este é o primeiro ponto para a gente poder começar a refletir e talvez alterar um pouquinho esse termo, porque normalidade só existe dentro de uma convenção, dentro de algo que a gente já definiu e já colocou como sendo uma coisa natural para determinada cultura, para determinada civilização. Então, assim, uma criança que vive aqui no Brasil com a vida que a gente tem aqui, por exemplo, numa cidade de São Paulo, é muito diferente, por exemplo, para uma criança que vive no Alasca, que vive numa outra realidade climática, numa outra realidade civil. Isso tudo impacta no que a gente vai definir como sendo normal ou não. Então, essa palavra é uma palavra muito delicada, porque às vezes o que é normal para algumas pessoas, para alguns locais, para algumas populações, é diferente para outras, e até dentro disso. Este normal é definido com base numa convenção do que é mais fácil de se manipular. Como é que isso quer dizer, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês e contar um fato interessante no que diz respeito, por exemplo, às escolas. Eu não sei se você sabe, mas o sinal que a gente escuta quando eu ia para a escola, né, quando a criança vai para a escola, aquela sireninha mesmo, aquele trum que dá o sinal para poder identificar a criança de que acabou uma aula e que vai dar o início à próxima aula, né? Este sinal é um sinal que ainda hoje existe na maioria das escolas aqui no Brasil e que dizem respeito a uma época em que nós vivíamos lá atrás, da vida, quando a gente começou a trabalhar dentro das fábricas e das indústrias. Os sinais, essa sirene que a gente encontra nas escolas, eram os mesmos sinais utilizados nas fábricas, numa época em que a criança, quando ia para a escola, já era treinada, já era exposta a este som para poder saber quando era o horário dela entrar para trabalhar na fábrica e o horário de sair da fábrica. Então ela era treinada desde pequenininha na escola, quando ela ouvia aquele sinal, para poder então, após o término da sua escolaridade, já entrar para trabalhar numa indústria, para produzir. Isto num modelo de vida, de sociedade que a gente tinha há anos atrás, lá na época da Revolução Industrial. Então eu pergunto, faz sentido ainda então a gente ter um sinal como estes nas escolas hoje em dia? Com que intuito, com que objetivo, para que serve isso então? Como a gente vem reproduzindo normalidades que deixam, né, de perder o seu valor e a sua propriedade à medida que os anos vão se passando. E a gente ainda assim tende a cair neste mesmo lugar do querer que as crianças sejam todas iguais, sejam todas normais. E um segundo ponto que eu considero ser até mais importante seria em relação ao quão essas crianças estão desenvolvidas com consciência a identificar o que é que elas estão sentindo e percebendo. Como eu bem disse, essa quantidade de informação que elas captam, muitas vezes acabam sendo condensadas em uma espécie de emoção ou de sensação que, se mal identificada, acabam gerando mais traumas e mais transtornos do que coisas positivas. Em que sentido? Muitas vezes as crianças acabam exteriorizando isso tudo que elas estão sentindo através de uma raiva, através de uma irritabilidade, justamente por não identificar, por não reconhecer o que ela está captando e por tentar, então, diminuir tudo isso, toda esta informação. E isso acaba sendo identificado como uma emoção ruim, uma emoção negativa. E à medida que ela vai
se expressando dessa forma e a gente vai falando, não pode sentir isso, não, isso é feio, não pode fazer assim, não pode fazer assado, ela vai ficando cada vez mais inibida. Ou pior, ela vai mal identificando todas essas percepções como sendo coisas ruins e como sendo condições que ela não pode ter, que ela não pode fazer, que ela não pode receber. Claro que limites são importantes. Dentro de uma escola, dentro de casa, existem algumas regrinhas, né? Existem algumas coisas para a gente poder viver bem, que às vezes essas crianças não conseguem ou ainda não têm desenvolvido essa habilidade de poder se regular para poder então vivenciar aquela experiência, aquela coisa naquele momento específico. Agora, como é que a gente pode mostrar para essa criança que é possível identificar o que está se passando e desenvolver algumas habilidades para poder lidar com essas questões então de formas mais fáceis? Explicando para ela que, primeiro, tá tudo bem ela sentir aquilo que ela está sentindo, mas não a gente nomear o que ela está sentindo. Não porque você está com raiva, não porque isso é medo, isso é aquilo. Perguntar para a criança, fazer perguntas. O que está acontecendo? O que está se passando aqui dentro? Pergunta aqui, o que está acontecendo aqui no coração? Ou na própria cabeça, o que você está percebendo? O que você está visualizando, filho, filha? Nossa, mãe, aconteceu isso, aquilo, aquele cara ali, aquele menino, aquele amigo meu, ele nem chegou perto de mim e eu já percebi que ele tá muito agitado, ele tá muito nervoso. E eu fiquei perto dele, eu fiquei nervoso também. Então, olha só, se o seu filho responde uma coisa dessas, que poder grandioso você tem ali na sua frente para poder então explicar para ele que tá tudo bem ele perceber que o amiguinho tá nervoso então, mas que ele não precisa ficar nervoso. Ou então, quando você pergunta para ele, o que tá acontecendo, o que você tá sentindo, filho? Ele fala, é muita coisa, eu tô muito confuso. Isso também te dá propriedade para poder sentar com ele e tentar organizar então todas essas informações, ao invés da gente já taxar e falar, você tá muito agitado, não pode ficar agitado assim. Todas essas más identificações, como eu bem disse, acabam gerando mais problemas e mais traumas para a criança do que sendo contributivos. Quando a gente permite que elas sintam o que elas sintam e que elas mesmas nomeiem o que elas estão sentindo, e a gente pode conduzir isso através de perguntas. O que é isso? O que você está sentindo? Como é que você pode mudar isso então, filho? O que você sabe sobre isso? A gente começa a abrir um leque de possibilidades muito maior para lidar com crianças que são assim, que são agitadas, que são hiperativas, mas que isso não sejam mais problemas para vocês. E claro, se ainda assim todas essas experiências e situações já estiver beirando aí pontos críticos na sua vida, busque ajuda, você não precisa também lidar com isso sozinho. Mas já identificando que a sua criança é assim, que não tem problema nenhum ser desse jeito e que é possível a gente desenvolver então ainda mais esse superpoder que ela tem, a gente consegue criar uma vida muito mais leve, muito mais fácil e criar adultos muito mais íntegros, muito mais conscientes e que sejam pessoas de contribuição para o nosso futuro. Então é isso, pessoal, no programa de hoje a gente conversou um pouquinho sobre crianças hiperativas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se esse assunto te interessa, se você gostaria de ter mais informações, eu te convido a me seguir nas redes sociais, @psi.barbarabim, que lá a gente conversa ainda mais sobre assuntos como este e outros assuntos também. Eu te espero então para o nosso próximo encontro no próximo programa do Além do Divã. Tchau, tchau!